É, meus amigos, e o Brasil das coincidências continua. Pablo Marçal que o diga, né? Ele que tá ganhando aí um certo destaque nas eleições, só agora começou a ser investigado pela polícia por um suposto homicídio. Esse suposto caso que aconteceu há mais de 2 anos atrás, e só agora a polícia começou misteriosamente a investigar. Inclusive deu ali cerca de 90 dias para que a polícia investigue o Pablo Marçal por tentativa de homicídio. O detalhe mais estranho dessa história é que esse caso aí envolvendo o Pablo Marçal, ele já foi investigado e inclusive já foi concluído. E no entender do delegado que investigou aí todo esse caso, ele disse que o presidenciável lá na época, o Pablo Marçal, ele não teve nenhuma responsabilidade nesse ocorrido aí. Mas é aquela coisa, o sistema é... Esse aqui é o Nego Di, ele é um daqueles que ganharam muito destaque lá naquele ocorrido nas enchentes no Rio Grande do Sul. Ele que ajudou muita gente por lá. E o que deixou o sistema tão revoltado assim? É porque ele foi um daqueles também que criticaram muito o governo por conta da falta de atenção nas enchentes e nas vítimas lá no Rio Grande do Sul. Nego Di, que é um ex-BBB lá da Rede Globo, está sendo investigado, inclusive a sua mulher. Ela foi presa durante uma operação do Ministério Público em sua casa lá em São Paulo. Eu tô falando. E o maior erro do Nego Di foi justamente ser inocente demais. Ele que recebeu inclusive um conselho do próprio Monark. Nego Di, enquanto criticava o governo do Barba lá durante as enchentes no Rio Grande do Sul, ele recebeu um grande aviso do Monark, dizendo que ele seria investigado e muito provavelmente perseguido pelo sistema após isso. Mas olha, eu quero acreditar que o Nego Di foi o inocente nessa história, já que ele não quis receber de forma nenhuma o conselho do Monark, e disse que tem muita diferença entre o Monark e o Nego Di. Ele que deu a entender que não seria investigado, perseguido e que poderia muito bem criticar do governo. E até onde que tem limite essa tal inocência aí do povo pobre brasileiro? Eles que acreditaram, muitos deles, nas promessas de picanha do governo do Barba e dos próprios jornalistas militantes da Rede Globo. Esses mesmos militantes da Rede Globo que todo dia reforçavam a ideia que o povo pobre merecia picanha, merecia ter carro, merecia pagar gasolina mais barato, menos impostos, e agora parece que a ideia não é muito assim. Mentira! Mas agora a ideia mudou um pouco, já que eles precisam defender do governo do Barba a todo custo, já que é esse governo que mantém os salários desses jornalistas. E segundo um jornalista lá da Globo News, o povo pobre não tem carro e não come gasolina, e por isso que merece pagar mais imposto. O governo Lula está aumentando a gasolina e é ruim para o seu bolso. Tem que mostrar por que essa volta dessa cobrança de impostos faz parte de algo maior, de um planejamento que tem a ver com o equilíbrio das contas do governo, que depois vai entrar em impostos e tudo mais, e aí pesar isso aí, porque a classe média faz barulho, as redes sociais fazem barulho. Ou seja, não se preocupe, você aí pobre povo brasileiro, porque o governo do Barba tá fazendo tudo pelo seu bem. Fazendo o quê? Aumentando impostos, cortando o seu Bolsa Família, cortando o dinheiro da saúde, da educação, da segurança e aumentando tudo pelo seu bem. Faz o L. Mas calma que a esquerda, ela tem um plano. E esse tal plano é uma coisa que esse pessoal nem esconde mais. Segundo a imprensa esquerdista, eles estão dizendo aí na cara dura que a ABIN paralela e os casos das joias contra Bolsonaro podem complicar aí nas eleições e os planos eleitorais bolsonaristas. Eles estão dizendo na cara dura que as tais investigações contra o Bonoro é justamente para complicar nas eleições. Mas vou te dizer uma coisa, isso não está acontecendo muito bem. Pelo jeito, o plano da esquerda está sendo um fracasso, mais uma vez. A esquerda continua com seus planos de tentar derrubar a popularidade do Bonoro, e o Bonoro continua destruindo as narrativas e aumentando cada vez mais a sua popularidade. Veja como o Bolsonaro foi recebido em uma cidade de Araçatuba, lá em São Paulo, no dia de hoje. Verdadeiro tiro no pé, é isso que a esquerda está fazendo. Não só está aumentando a popularidade do Bonoro, mas também está fazendo com que os seus próximos, como Nicolas Ferreira, também cresça cada vez mais. Veja só o Nicolas Ferreira sendo recebido em pleno Nordeste, reduto petista do Barba.
É tanta gente que nem o Nicolas Ferreira tá acostumado. Veja só que ele chega até a suar aqui, ó, tadinho. Ele chega até a suar aqui. Imbrochável! Até mesmo aqueles que fizeram o rally do amor não estão muito felizes aí com a sua decisão. Tô arrependida de eu ter votado no desgraça de PT. Quer dizer que a senhora tá arrependida? Tô arrependida mesmo. Se eu soubesse que aquele desgraça fazer isso, mas aquele outro cara de sapo boi, eu não tinha votado, não. E não vai votar no PT? Não vou votar mais nada. Eu quero que Deus me dê vida e saúde, não pra me votar mais no desgraça de PT, das desgraças. Mas calma que o tal grosso ele continua entrando. Veja só a nova ação aí do L do amor. O governo do Lulu acabou de liberar uma captação milionária para um espetáculo da Fafá de Belém. E com dinheiro público. Pasmem, o valor que foi liberado de dinheiro público pelo governo do Barba para um show da Fafá de Belém ultrapassa ali aos 8 milhões de reais. E eu tenho até alguma ideia de como vai ser esse show aí da Fafá de Belém. Vai ser tipo o Pantanal pegando fogo, enquanto ali o povo curte uma festinha de festa junina. Enquanto o Brasil pega fogo, esses artistas de esquerda curtem um show ali, uma festa com dinheiro público. Mas quem que poderia imaginar? Olha só, pro governo do Barba, a culpa do Brasil está do jeito que tá, com tudo aumentando e uma crise econômica chegando. A culpa é sua aí que usa a tal internet, o seu interneteiro. Segundo palavras do próprio Fernando Haddad, ele disse que a culpa do governo do Barba está perdendo popularidade é da internet que está mostrando que o governo antes prometeu coisas que não cumpriu. E olha só a cara de pau. Segundo Fernando Haddad, ele disse que nos primeiros mandatos de Lula, lá no passado, os números eram inclusive piores no país. Mas mesmo assim, a percepção da população sobre o governo era positiva. Naquela época, com certeza era tudo mais lindo, né? Tudo maravilhoso. O Brasil era perfeito. Sabe por quê? Porque naquela época só a Rede Globo detinha o monopólio total do que era verdade e do que era mentira. Sim, a Rede Globo decidia sobre o que você deveria acreditar. Naquela época não tinha tal internet e o seu tal WhatsApp para você saber o que realmente está acontecendo no país. Não é à toa que lá naquela época todo mundo amava o Lulu, né? Ele realmente era o pai dos pobres, o que a Rede Globo mostrava. E o Nordeste inteiro amava ele. E isso é uma coisa que não tá acontecendo hoje em dia. E graças à internet, a gente pode ver coisas como essa aqui. Lá em Recife, no Nordeste, uma nova pesquisa revelou a predominância total da direita em capitais brasileiras. Mas e o Lulu, hein? O Barba, ele anda meio sumido. O que a gente vê aí são notícias dos seus ministros e tudo mais. O Barba, de fato, ele deu uma sumida. E eu sempre lembro aí de uma das coisas mais misteriosas que aconteceram aí nos últimos tempos, que foi essa notícia aqui, que foi publicada e até hoje nem sequer foi negada e muito menos excluída, que foi postada ali pelo portal de notícias Larrete News+. O portal de notícias que publicou bem assim: urgente, Luiz Inácio Lula da Silva morreu. Essa tarde ele havia sido internado lá na Bahia após sofrer um derrame. O presidente recém-eleito no Brasil morreu aos 77 anos. E nessa postagem está essa imagem aqui que chama muito a atenção, né? Já que a imagem está ali o rosto do Lula totalmente cinza e com as datas ali de nascimento dele e a sua suposta morte em 2022. Bom, será que o Lulu realmente foi dessa para uma melhor ou para uma pior? Vai saber. O interessante é que esse portal de notícias aí continua postando notícias normalmente até hoje. Eu dei uma olhadinha no perfil ali, né? E olha só essa notícia aqui, que foi postada no dia 5 de novembro de 2023. Veja só, vou traduzir aqui para vocês e diz assim: passa-se um ano após a morte de Luiz Inácio Lula da Silva. Ele teve um derrame em novembro do ano passado, em 2022, e morreu. E tá lá novamente a imagem cinza com as datas de nascimento e da sua suposta morte. Que doideira, hein? Bom, de tantas coisas absurdas que acontecem aqui no Brasil, eu vou te dizer que essa aí é uma das menos absurdas. Bom, comenta aí nos comentários desse vídeo qual que é a sua opinião. E não esqueça de dar o seu joinha aí, que vai ajudar muito esse vídeo a ser entregue para mais gente.